Podemos assentar. Bom, semana passada, nós falamos sobre caráter escravo, né? Vocês se lembram, não é verdade? Falamos sobre algumas situações que vocês se lembram, não se lembram? Que só faz 7 dias, não é verdade? Falamos do caráter escravo, de toda a situação, a necessidade de compreender as origens, bastante coisa interessante, né? Falamos sobre Gálatas 4, onde Paulo diz, lança fora a escrava e seu filho, porque o filho do herdeiro não pode herdar com o filho da herdeira, não pode herdar do livre com a escrava, né? Então, Paulo ali fala sobre o nosso eu escravo, né? Que é dependente, que é sistematizado por toda a situação. Hoje nós iríamos começar a falar sobre relacionamentos. Mas antes de relacionamentos, eu quero fazer um parágrafo. E o relacionamento, quem sabe vamos começar domingo que vem. Mas antes do relacionamento, eu preciso estruturar uma situação em nós, né? Qual situação? Então, nós falamos o seguinte, nós começamos a falar sobre oclusão, certo? Tá, que é o fechamento, né? Da oclusão, nós passamos para quê? Para a imagem idealizada, correto? Não é? Aí depois nós falamos sobre o caráter escravo, correto? Semana correta ou não correta? Caráter escravo, tá. Vamos falar de toda essa situação aqui, ó. E vamos falar sobre potencialização versus, como que eu poderia dizer? Potencialização, para vocês entenderem de uma forma. Explica para o seu irmão o que é potencialização. Explica para ele. Potencialização versus realização concreta. Uma coisa é você ter o potencial para fazê-lo, outra coisa é você realizar aquilo. Existem pessoas que têm potencial. É correta essa frase? Todos nós temos potencial. Mas por que nós não conseguimos realizar? Quando nós fomos chamados para Cristo, foi inserido em nós esse potencial aqui, ó. Só que muitos de nós não conseguimos essa realização concreta. Existem realizações subjetivas, não existe? O que são realizações subjetivas? Comecei complexa hoje? Mas é que eu estou acreditando que vocês estão entendendo as outras aulas. É ou não é? Explica para o seu irmão o que é subjetivo. Vamos começar a ler dicionário. O que é uma realização subjetiva? É um contentamento nocivo. Não tem tu, vai tu mesmo, não é verdade? Falando no portuguesado, pastor, isso é realização, agora entendeu, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Do jeito que tá bom, há males que vem para bem. Qual é mais que tem aí os adágios populares? Que gera um conformismo. Então, existe uma realização concreta, onde vai exigir de você abnegação, disciplina, esforços, e existe a realização subjetiva. O que é uma realização subjetiva? É que existe um contentamento nocivo. Você simplesmente se contenta com aquilo, dentro daquela normalidade, acabou. Tá? Não existe dentro de você uma disciplina, não existe um esforço, não existe uma abnegação, uma luta para você conseguir. Quantos crentes estão nesse contentamento nocivo aqui, ó? Produzindo o mesmo há muito tempo. Da mesma maneira há muito tempo. Por quê? Porque esse potencial, ele não se tornou em uma realização. Esse potencial, de alguma maneira, foi boicotado. Quem boicota o potencial do crente? Só o diabo? Ele mesmo. O potencial só pode ser boicotado com a sua digital. Sem a sua digital, ele não pode ser boicotado.
Então, é preciso existir a minha permissão, é preciso existir a minha conivência, é preciso existir a minha atuação direta, nem indiretamente, tá? Então, para que o meu potencial seja boicotado, tem que existir a minha direta atuação. Quando boicota. Então, eu preciso ter uma atuação direta. Nem indireta é direta. Então, podemos começar? Já deu para entender? Então, a oclusão. O que é a oclusão? Fechamento. Né? O homem se fechou no Éden. Se fechando, ele precisava de uma satisfação, tanto interior quanto exterior. Então, ele optou pelo quê? Pela imagem idealizada. Ele começou a criar papéis e funções, ignorando o seu verdadeiro eu. Ignorando suas pelejas, suas lutas, suas limitações, ignorando aquilo que ele devia trabalhar. Lembra? Falamos 2 aulas sobre imagem idealizada. Quem se lembra? Lembra? Então tá. Aí, falamos semana passada sobre essa imagem idealizada. O que ela gera? Ela gera um caráter escravo. Né? A pessoa ela começa a ficar características de escravidão. Então ela começa a se aprisionar, ela começa a se deter. Ela começa a ser refém. Então, nós abordamos de uma maneira superficial toda a escravidão emocional e espiritual da alma. Claro que não foi por partes de uma maneira profunda, mas foi uma maneira superficial, mais objetiva, para que nós pudéssemos entender sobre o caráter escravo. Dentro do caráter escravo, existe essa potencialização que não acontece, não se chega até a realização concreta. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de nós falarmos a caráter interpessoal, ou pessoal, de pessoa para pessoa, nós vamos falar sobre isso aqui. Tudo bem? Abra comigo em João 15. Vamos lá. João capítulo 15. Vamos abrir em João 15. Nós vamos falar sobre um dos objetivos de Cristo ao nos chamar para a salvação. Qual foi? Versículo 16. João capítulo 15, versículo de número 16. Diga para o seu irmão, você recebeu condições de ter potencial. Agora, os boicotes existem, não é? Agora, se os boicotes existem, precisa ter a minha atuação direta. Satanás não pode ser responsabilizado por toda a minha inutilidade, correto? Então, eu preciso ter uma atuação no boicote, tá bom? João 15, versículo 16. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não me escolhestes vós a mim. Ou seja, não foi por indução, por escolha, por livre-arbítrio que vocês vieram a mim. Mas o que ele disse? Eu vos escolhi a vós e vos nomeei, ou seja, selei, habilitei, capacitei, para que vades, jornada, caminhada. Não fique grudado em mim. Ou seja, não fique parado, mas vades, ou seja, tenha uma jornada, um caminho, mas vades e deis fruto. Agora, qual é a característica do fruto que o Senhor Jesus, ele apodrece? Ele é nocivo? E o vosso fruto permaneça. De que fruto ele estava falando? De um fruto espiritual, de um fruto eterno. Permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Então, o que ele estava falando? Ele estava fazendo uma ligação da oração em autoridade, quer dizer, em meu nome, e a resposta, mas isso está condicionado ao quê? Vamos lá. A que está condicionado isso? Ele diz, tudo que pedirdes em meu nome, vocês vão receber ao Pai, mas a resposta ela está condicionada a quê? Então diga assim para o seu irmão, se você frutificar, sua oração tem mais poder. É óbvio. É óbvio. Existe oração que vai de carroça? Agora existe oração que vai a jato. Vai depender do quê? O que Jesus diz? Ele diz muito bem claro. Ele diz, não escolhestes vocês a mim, mas eu escolhi vocês. Para que vocês tenham uma carreira, para que vocês possam ir, frutificar. E o fruto que vocês frutificam, sejam frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito permanece. O fruto falsificado evapora.
E tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, vocês vão conseguir. Por quê? Porque está condicionado a resposta de oração à frutificação. Então, o crente que pratica a palavra, que frutifica, a oração dele tem mais eficácia. A oração dele tem mais poder, vamos dizer assim, né, para ser bem entendido. Por quê? Porque ele tem vida. Porque ele pratica aquilo que ele aprende. Não é uma questão de subjetivo, é objetivo. Deu para entender? Então vamos lá. Se nós fomos chamados para uma realização concreta e fomos potencializados para isso, e o porquê existe boicote. Vamos analisar isso. Como é que Cristo nos potencializou? Nesse versículo, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vos chamei e vos nomeei. Então, a nossa potencialização que nós vamos trabalhar agora, o que é? Fomos chamados para frutificarmos. Em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor cria o homem, o que ele disse? O Senhor os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai. Então, a frutificação já é, desde o princípio, plano para o homem. O porquê que eu quero falar sobre isso antes de falar de relacionamento? Porque isso aqui tem tudo a ver com relacionamento. Toda pessoa infrutífera, ela tem deficiência nos relacionamentos. Toda pessoa que boicotou a sua ação de frutificar, ela tem problema nos relacionamentos. Então, se nós pulássemos daqui para o relacionamento, ia ficar um vácuo no meio. Então, vamos por partes para que nós possamos conseguir entender de uma maneira concreta. Então, vamos lá. Vamos analisar o primeiro ponto. Bom, já falei. Bom, somos parte da videira. Vamos ver o versículo de número 1 e 4. Vamos lá. O que está dizendo no versículo 1? Ligados. Jesus diz, quem é a videira verdadeira? Eu. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque Ezequiel 15, o profeta fala sobre a videira Israel, que não frutificou. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é quem? O lavrador. Ele vai limpar essa videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim... Não, 4 agora, vamos ir para o 4. Está em mim e eu em... Como a vara de si mesma, não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. A potencialização do versículo 4 baseia-se em quê? Ligados. O que o Senhor Jesus diz no versículo 4? Se eu estiver em mim e vocês estiverem em vós, se eu estiver em mim, se vocês estiverem em mim e eu em vós, fala para o seu irmão por que não é a mesma coisa. Ele diz, está em mim e eu em vós. Jesus está em todo crente? Não, todo crente assim, crente mesmo? Tá. Ele está ali para quê? Para abençoar, para curar, para libertar. Existe uma diferença de Jesus estar no crente e o crente estar em Jesus? Qual é a diferença? Quando Jesus está no crente, Jesus está ali curando, libertando, abençoando, dando a ele a oportunidade de ser edificado, exortando, ensinando. E quando o crente está em Jesus? Entendeu? Somente quando eu começo a frutificar, eu posso dizer, eu estou em Cristo. Não é quando eu passo pelas águas do batismo. Quando eu passo pelas águas do batismo, Jesus está em mim. E Ele está me repreendendo, me exortando, me ensinando, me salvando, me dirigindo, me abençoando, curando a minha vida. Quando eu decido, não, eu preciso ser manso.
Eu preciso ser santo. Eu preciso ser melhor. Eu preciso mudar. Eu preciso ser mais comprometido. Então, eu estou começando o quê? A estar em... Então, é impossível. Por isso que existem crentes que não frutificam. Você não pode dizer que Jesus não está nele. Você vê milagre, você vê cura, você vê bênçãos, você vê... Jesus está nele, só que ele não está em Jesus. Então, a obra não está completa ainda. Agora, pergunta para o seu irmão, Jesus está em você, não é mesmo? Afirma. Agora, pergunta, você está em Cristo? Essa é a situação. Então, existe um grande passo. Eu recebi Jesus como Salvador, ele chegou na minha vida. Abençoou minha casa, você diz, abençoou minha família, abençoou meu trabalho, me prosperou. E eu me sinto a presença de Jesus. Lógico, ele está em você. Agora, o grande passo de você estar em Cristo, de você sair dessa situação de só receber, receber, receber. Essa situação de só ter, ter, ter. E você dizer o seguinte, não, a partir de agora eu vou estar em Cristo. Eu vou frutificar, vou abnegar, vou renunciar, vou matar o velho eu, a velha criatura. Eu vou dar fruto, amor, gozo, paz, longanimidade, dignidade, fé, mansidão, temperança. E eu vou ter tudo isso aí. Eu vou fazer alguma coisa e eu vou estar em Cristo. Aí você começa o quê? Frutificar. Por isso que alguns crentes na igreja, eles são abençoados, mas não frutificam. Porque eles têm Jesus. Só que eles não frutificam. Mas até quando? Até quando eles vão dar conta de só receber, receber, receber? Hã? E quando a taça encher? E aí começar a ser exigido deles frutos. Como é que vai ser? Jesus diz no versículo 4, está em mim e eu em... Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, Jesus deixa muito claro que os frutos são condicionados a estar em Cristo, e não Cristo estar nele. Dá para entender? Hã? Temos que... Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Mas é qualquer um? Não. É estar em Cristo, é frutificar, é ter uma vida nos mandamentos, é ter compromisso, é ter sede do Evangelho, é estar em Cristo. São várias situações que aí nós deveríamos ficar uma aula só falando sobre isso. Agora, o crente, que ele vive a própria vida, dentro da igreja, comprometido consigo mesmo e com a vida, ele vai frutificar? O cristão que frutifica é aquele que está comprometido com o Evangelho, comprometido com Cristo, comprometido com a palavra, e ele fez a oração de João Batista, que eu diminua e que tu cresças. Não existe mais vida particular dele, não. Existe Deus. O que Deus quer, o que agrada a Deus, o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim. A opinião dele não conta mais. A vontade dele não é mais relevante. O que ele quer, o que ele pensa, fica lá atrás. O que resolve para ele é Deus. O que o Senhor quer, eu quero também. O que o Senhor aprova, é bom para mim. O que o Senhor tem para mim, qual é a sua direção para mim, é nela que eu vou andar. Então ele está em Cristo, ele já decidiu, ele migrou. Ele não quer só ser uma pessoa abençoada, ele quer ser uma bênção. Ele ama Jesus de tal forma que ele quer sair daquela posição e daquele espaço de só receber, receber, receber. Ele também quer fazer alguma coisa. Ele quer frutificar. Ele quer fazer algo pelo reino. Diga amém. Tá. Tudo bem, nós entendemos aqui. Mas a questão é, se estou ligado em Cristo, ele em mim e eu nele, então eu dou fruto. Agora a questão é a improdutividade ou contraproducência. Esse aqui é o problema. A improdutividade ou contraproducência, se você achar melhor. Presta atenção. A igreja atual, na sua concepção, ela está preparada para o aperto que vai vir daqui a uns tempos? A ONU, ela fez uma análise que até 2030, a maioria, 99% da população já vai estar chipada. 2030 está aí. É ou não é?
Ah, mas vai ser igual um cartão de crédito, vai ser a modernidade da época. Os crentes de hoje, que está só aqui, ó, tudo moderno, o que eles vão achar do chip? Moderníssimo, seguro, absoluto. Moderno, totalmente moderno. Ah, isso aí é uma coisa, é uma má interpretação, né? Isso é uma má interpretação, porque não tem nada demais, né? O que tem? Não é verdade? Agora, a igreja da nossa atualidade, ela não está preparada para isso. Porque ela nem fruto não dá. Os dons da igreja, cadê os dons da igreja? Por exemplo, principalmente o dom do amor, os outros dons espirituais, discernimento, ciência, socorro, vários dons que já foram eliminados pelos próprios crentes. Hã? Então, quer dizer, por que a igreja ela precisa, eu acredito que a igreja precisa ser apertada. Por que ela vai precisar ser apertada? Porque quando se aperta, espana. Ou espana ou firma. Então, muita gente tem que espanar, muita gente tem que espirrar. Porque a igreja está lotada, né? As instituições estão lotadas. Então, precisa apertar para espanar. E ficar somente a nata. Tem que ficar só a nata. Então, por isso que vai acontecer isso. Então, quem não frutifica, quem ainda só de receber, não vai aguentar, vai espanar. Né? Quando pegar dificuldade, quando pegar... Os crentes hoje... Por que você acha que Satanás, dessa última dispensação, ele inseriu a prosperidade? Para os crentes ficarem confortáveis, depender do conforto e não aguentar o sofrimento da tribulação. Aí, uma das idolatrias dos crentes hoje é o conforto. Só que eles não conseguem entender que é o desconforto que os faz crescer. É o não que os faz melhorar. É os desafios que os faz ir avante. Você pode ver hoje você só come o que você gosta, você só senta onde você gosta, seu carro é do jeito que você gosta, você só faz o que você gosta. Por quê? Porque nós fomos doutrinados ao conforto, para estarmos despreparados para o início das dificuldades. Ou você realmente acha que Jesus voltaria com essa igreja desse jeito aqui? De jeito nenhum. Tem que dar uma apurada, né? Tem que dar. O fubá, a polenta, quando você não apura, ela fica com gosto de cru. O fubá fica com gosto de cru, né? O Senhor Jesus não quer comer, não se alimentar nada cru. Tem que ser bem cozido no fogo. Então, nós vamos passar um pouquinho, tá? Ou você acha que os discípulos passaram tantas perseguições, as igrejas passaram tantas dificuldades, e nós, que não pegamos nem no chinelo deles, vamos viver essa mamata aqui até o fim? Engano seu. Então, o que nós precisamos entender é que esse fruto aqui só começa a oferecer para o reino quando nós saímos dessa dispensação nossa de conforto. Você pode ver, hoje os crentes são mimados, é tudo do jeito que ele gosta. Ah, esperar para quê se eu posso fazer com a minha mão? Ah, lutar para quê se eu posso trocar de marido? É ou não é? Por que eu vou lutar, orar? Não é verdade? Hã? Deixar Deus fazer para quê? Então hoje Satanás inseriu doutrinou os crentes no conforto. Então eles têm muita dificuldade de desafio, de barreira e tudo mais. Então a questão é a improdutividade, que a improdutividade é condenada. Hã? Cortado versus ligado. Ele diz assim, ó, vamos lá no versículo de número 2 e 6. Toda vara em mim que não dá fruto. Então, quer dizer, essa vara, ela foi ligada a Jesus. Essa pessoa, ela recebeu a salvação. Ela está ligada em Jesus. Jesus abençoou, Jesus amou, Jesus cuidou, Jesus prosperou, Jesus curou, Jesus deu um bom trabalho, Jesus. E ela, niente. Não cresceu, não produziu, só sombra e água fresca. Não deu fruto. O que vai acontecer com esse ramo? Facão nele. Olha para o teu irmão e diga, facão nele. Aí você fala, em mim não, facão nele, não sei quem ele é. Mas facão nele. Por quê? Porque você concorda que eu sou péssima em desenho, né? Você concorda que esse ramo estava ligado em Jesus?
Estava ligado. Significa que ele estava recebendo de Jesus toda a seiva, não é não? Estava recebendo a bênção, cuidado, proteção, cura, milagre, tudo. Só que, 2, toda a vara em mim que não dá fruto, em mim. Então é uma pessoa que recebeu a oportunidade de ser salvo, participou da igreja, foi diácono, foi pastor, né? Evangelista, intercessor, só que não deu fruto. Ela não deu fruto? Não, toda a vara em mim que não dá fruto, tira. Tirada fora. Corta ela. Aí, no mesmo versículo, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você concorda que o ramo que também frutifica, aqui é os frutos, olha que maravilha. Todo ramo que frutifica, também existe uma tirada, uma cortada. Só que não corta dele. Poda aquilo que está atrapalhando. Aí eu vejo, santificação. Entendeu? Tira. Os dois tem tirada, tem corte. Só que esse corta da onde? Da videira. Esse faz o quê? Esse poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Então os dois têm o trabalho do agricultor, que é Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Os dois têm o trabalho, só que esse aqui o pai corta, esse aqui o pai poda. Aí ele diz assim no versículo de número 6, vamos lá. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Não, eu queria que você lesse de novo. Lê de novo. Oh, aleluia, você fala. Oh, aleluia. Mistério. Mistério nada, esse texto estava aí na sua Bíblia desde quando você era criança. É ou não é? Jesus diz, no versículo 6, aquele em que eu não estiver, é isso que ele está dizendo? É isso? O que ele está dizendo? Então existe diferença de Jesus em mim e eu em Jesus. Existe? Quando é que Jesus está em mim? Ele me abençoa, me cura, me dá um marido, uma esposa, um trabalho, me prospera. Oh, aleluia! É ou não é? Engorda, 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 engorda. E é conforto. Não gosto disso, estou mudando. Não gosto daquilo, estou mudando. Vida espiritual não está nem aí. Está recebendo tudo de Jesus. Jesus em mim. O que acontece no versículo 6? Leia de novo. Aquele que não migrou. Em mim. Aquele que não estiver em mim, ou seja, frutos. O crente, ele despotencializou por causa da graça. Quer dizer que, porque temos o sacrifício de Cristo, para nos oferecer gratuitamente bênçãos, prosperidade, saúde, alegria, nos deixou impotentes. E aí não temos realizações concretas que são frutos. Será que eu vou poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, a vida era tão boa no reino, a coisa era tão boa, porque nem precisava me esforçar, era só eu estar dentro da igreja, daquele movimento lá, a coisa era boa para o meu lado. Porque você sabia que muitas pessoas são abençoadas, não porque tem alguma coisa a ver com o reino, só pelo fato de estar dentro da igreja. Você lembra quando Israel sai do Egito? Sai o populacho. O que era o populacho? Nações escravizadas pelo Egito, que uniram-se a Israel, nos mesmos costumes, foram embora junto. Populacho.
Tem muito populacho dentro da igreja. Muita gente que está sendo abençoada, agraciada, muita gente que está recebendo bênção só pelo fato de estar dentro da igreja. Mas elas não têm nada a ver com o reino. Nada a ver. Elas estão ali para serem abençoadas. Cumprem seus compromissos religiosos, acabou. Agora, existem aqueles que estão na videira. Eu não estou falando dos populachos que fazem parte da videira, tá? Populacho não faz parte da videira. Populachos são pessoas que fazem parte da igreja no sentido eclesiástico, lugar, dispensação. Então, eles são abençoados, são prósperos, são curados, são... Só que não creem, não têm uma vida de fé, não tem nada. Não fazem parte do reino, não tem compromisso. Só que são abençoados. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é assim, ele cobre. A nuvem estava sobre o populacho e sobre o verdadeiro Israel. Sempre. O maná descia, o populacho comia e o verdadeiro Israel também comia. Deu para entender? Então existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm compromisso com o reino. Agora, existem pessoas que estão ligadas a Jesus. De que forma? Recebendo. Jesus as abençoa, as dirige, as ajuda, as provê, só que elas não migraram para frutificar. Elas não decidiram estar em Jesus. Eu vou estar em Jesus. Eu vou buscar santidade, eu vou buscar compromisso, eu vou buscar comunhão, eu quero estar perto dele, eu quero estar dentro dele, eu quero fazer parte deste universo chamado reino de Deus, santificação. Então o que ele diz no versículo 6? Se alguém não estiver em mim, ele não está condicionando dizendo, se eu não estiver em alguém. Deu para entender? Glória a Deus. Se alguém não estiver em mim, aí ele diz, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. O fogo significa o inferno. Eu quero até dar uma aula um dia sobre isso, sobre a contraproducência. Se você olhar e pesquisar na Bíblia o quanto de gente vai para o inferno por não produzir, você fica assim, talento, parábola do talento. Várias parábolas, essa daqui da videira, por não produzir. Por não produzir, por não produzir, por não produzir. Por quê? Irmãos, o céu é o céu. Fala para o teu irmão, o céu é o céu. Não é um albergue. O que as pessoas precisam discernir é o seguinte, a diferença do céu e da igreja. Pelos pastores terem aberto as portas da igreja de uma maneira totalmente irresponsável, as pessoas elas acham que o céu é igual à porta das igrejas. Deu para você entender? Não está nem aí, frequenta a igreja, prostitui, cobiça, adultera, continua, não está nem aí. Então ele acha que o céu é igualzinho. Porque os pastores muitas vezes são condescendentes com eles, são coniventes, eles acham que Deus também é assim. A maioria das pessoas, elas confundem o céu com a igreja eclesiástica, com a igreja territorial. E não é assim, a coisa é diferente. É isso que nós precisamos aprender a entender na Bíblia, na Escritura. Não é a mesma coisa. Não é. Não é porque eu faço parte de uma igreja, não é porque eu tenho cargo numa igreja que eu vou para o céu. Você precisa entender em estar dentro da igreja, fazer parte da igreja, crescer espiritualmente e estar bem com Deus em Jesus, dando frutos para que você diga, não, eu tenho aliança com a eternidade dele. Eu não tenho aliança não com a bênção, não. Eu tenho aliança com a eternidade dele. Eu tenho aliança com a eternidade que ele me oferece. Então, não confundam estar dentro da igreja com ir para o céu. Digo amém. Ainda bem que não é de domingo à noite, né? Domingo à noite nós não podemos falar isso, né? É ou não é? Ainda bem que tem escola dominical, né? É ou não é? Como é que uma pessoa acha que por estar dentro da igreja, ela já está indo para o céu? Sendo que ela não cresce, não frutifica, não prospera, é infrutífero. Quem deu a ela essa garantia? O céu não é um lugar como a igreja, que a porta está aberta, você entra e senta. E ninguém vai dizer, por que você está fazendo aqui? Não. Pelo contrário, as pessoas te abraçam, as pessoas te acolhem, as pessoas criam para você um ambiente favorável.
Hã? O céu não é assim. Na parábola dos convidados, eu acho muito interessante aquela característica que Jesus diz do Pai, né? Que até no último momento haverá exame. Lembra? Amigo, você não está vestido adequadamente. Quem te permitiu entrar aqui? Até no último momento, Jesus expõe aquela parábola para nos dar entendimento que o exame de Deus é tão minucioso, que até no último momento haverá exame. Até no último momento. A roupa, você está com uma roupagem inadequada. Não, vai embora daqui. Você não pertence a essa festa. Então Jesus propõe aquela parábola para que nós possamos entender que a singularidade do exame de Deus, da perfeição, daquela necessidade que o céu tem de ser tudo correto, é até o final. É uma coisa tipo assim, entra. Não pode entrar. Não, pode ficar. Esconde ali, daqui a pouco você entra. Tem gente que pensa que o céu é assim. E ele acha que o céu é como a igreja. Olha para o seu irmão e diga, o céu não é como a sua igreja. Não é. Não é. Viu? Então, o que nós precisamos entender é que o céu, nós precisamos estar preparados. E um dos preparos é potencializados, realização concreta. Eu fui potencializada? De que maneira? Eu estou onde? Eu estou ligada em Cristo. E eu tenho a chance de migrar, de ser abençoado para frutificar. Então, eu estou ligado. Então, eu fui potencializado. Fala assim para o teu irmão, a sua potencialização é caracterizada por estar em Cristo e não Cristo em você. Deu para entender? Então, se eu fui potencializado para estar em Cristo, eu vou ter realização concreta. Eu vou frutificar. Eu vou produzir fruto. Fala para o teu irmão um fruto que você produz. Diz para ele. Só umzinho. Só umzinho, hein? Opa. Está aberto já. Que silêncio infernal. Esse silêncio é infernal. Tem silêncios que são bons, né? Mas esse é infernal. Diga, eu quero ouvir. Diga aí um fruto que você oferece a Deus que você produza. De preferência, nesse texto mesmo diz, seria o amor, né? O fruto principal do cristão, porque dele se ramifica todos os outros. O amor é pilastra principal na alma, coluna principal, de onde o amor produz os outros frutos. Por isso que ele encabeça a frutificação do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade. Todos aqueles frutos estão em ordem. Diga para o seu irmão, estão em ordem. Que ordem é essa? A ordem que Cristo determinou para que nós possamos produzir, tá? Você nunca olhou que a ordem dos frutos estão em ordem? Estão em ordem. O primeiro fruto é o amor. Por que depois o gozo? Aí depois é outra aula, não é verdade? É outra aula. Vou misturar tudo. Aí você sai igual aquele crente que sai do culto. O que o pastor pregou? Ele foi em Gênesis, depois foi em Neemias, depois foi em Apocalipse, depois voltou em Mateus, e depois... na verdade, eu não sei o que ele pregou, eu sei que ele falou muita coisa. Né? Então, daqui a pouco, nossa aula vai ser assim. Então, vamos ficar aqui, potencializando e realizando. Vamos continuar agora. Bom, até então deu para entender que a necessidade é estar em Cristo. Bom, a questão da improdutividade é no versículo 2 e 6, que o Senhor Jesus diz que aquele que não está nele é cortado. Bom, vamos falar sobre a primeira situação de potencialização. Vamos falar. Possibilidades, mas a presença da inércia. Eu queria ter dado essa aula hoje só, mas não vai dar não, hein? Eu não gosto de ficar, parece que não dá liga. Possibilidades, mas a presença da inércia. Quem cria possibilidades adiante de você em todos os sentidos? Quem cria possibilidades? Jesus. Eis que iria diante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, dar-te os tesouros escondidos, não é verdade? Só porque existe a inércia. Fala para o teu irmão o que é inércia. Paradeira, letargia. Parece que está engessado.
Por que a presença da inércia diante desse universo de possibilidades? Eu posso. Diga para o seu irmão, eu posso. As possibilidades exteriores, mas a presença do quê? Da inércia. Inúmeras possibilidades, mas aí vem a inércia. O que alimenta a inércia dos crentes? Vamos aos pontos? Então vamos lá. Primeiro, causas humanas. Fala assim para o teu irmão, você está sentado? Eu poderia colocar grilhões infernais, algemas afogueadas. Mas nós estamos falando de uma inércia de um crente humana, tá? Nós não estamos falando, claro que Satanás, lembra que eu comecei dizendo que Satanás tem a ver com a sua impotencialização, só que de maneira direta tem que ter a sua atuação. Lembra? Quem se lembra ou já esqueceu? Vocês sabem por que hoje a memória está cada vez mais frágil? Quem sabe? Por que a memória está cada vez mais frágil? Por causa das emoções. Quanto mais as suas emoções elas têm de você, você vive emocionalmente, não lê livros, não usa o seu racional. Nossa, como aquela pessoa é inteligente. Tá, mas aquela pessoa exercita a mente dela. Ela lê, ela medita, ela pensa. Por que, pastor, eu não penso? Não, a maioria das pessoas não pensam. O que elas fazem? Elas recebem informações emocionais. Sobem para a mente aquilo que o coração está sentindo. Então, elas não pensam. Elas simplesmente recebem o lixo do coração e elas ficam matutando. Então, elas não pensam, elas se preocupam. Elas não pensam, elas ficam ansiosas. Então, elas não pensam. Sendo que o apóstolo Paulo diz, no que pensar? Em tudo que é puro, tudo que é santo. Então, eu mando na minha mente. Aí nós vamos ter uma aula só de mente, tá? Tá bom? Então, nós temos muito chão aí para poder estudar, não é verdade? Bom, potencialização. Eu tenho possibilidades. Presença da inércia, lado humano. Primeiro, descontentamento. Explica para o seu irmão por que o descontentamento é uma das grandes causas da inércia. Descontentamento, ele é gerado por quê? Diga para o seu irmão por que o descontentamento é gerado. Bem-aventurado, diz Paulo, aquele que quer despotencializar os seus recursos, quer diminuir a sua produtividade, descontentamento. Descontentamento por autorreprovação. Toda vez que você se reprova, você despotencializa você. Você tira o seu crédito próprio. Você desacredita em você. Então, o descontentamento é grande parte da inércia. A inércia gera o descontentamento. O descontentamento ele é produzido pela autorreprovação. E aí, não vão falar nada? Eu sou tímido. Pronto, boicotou. Eu não consigo. Boicotou. Pastor, isso não é boicote, isso é conscientização. Depende. Se é algo que você já produziu dentro de você, é boicote. Se é só um termo de conscientização, eu não consigo, mas tem um mas depois. Mas eu... Então é só uma questão de conscientização. Existem coisas que nós não conseguimos mesmo, né? Mas eu vou esperar no Senhor, mas eu vou confiar no Senhor, mas eu posso, mas eu tenho possibilidades, mas Deus, mas... Agora, não tenho mas? Não tenho mas? Então, autorreprovação. O descontentamento, ele é a grande causa da inércia na vida de muitos crentes. E de onde é que ele vem? Da autorreprovação. A autorreprovação começa desde pequenininho. Ei, menino, sai daí, você não sabe fazer isso.
Nossa, esse menino é terrível, ele puxou para o avô dele. Nada dá certo, tudo ele quebra. Aí você vai aderindo informações e você vai sintetizando aquilo. Hã? E você vai se adequando àquilo. Ganhando forma daquilo que as outras pessoas pensam de você. E você vai ganhando forma daquilo. O que Jesus diz em João 15, versículo de número 11? Hã? Tenho-vos dito isso para que... O que ele diz? Para que o meu gozo permaneça em vós. E o vosso gozo seja... E o vosso gozo seja... E o vosso gozo seja... Eu pus um parágrafo, ó. Contentamento. Para que o vosso gozo seja completo. O que é um gozo completo? É uma autoaprovação. Está tudo bem dentro de mim? Vai estar tudo bem do lado de fora. A maioria das pessoas que reclamam, murmuram, não gosta da vida, tudo vê defeito, é porque elas se autorreprovaram. E aí o que acontece com elas? Elas não têm contentamento e tudo fica feio, tudo fica escuro, tudo fica ruim, tudo fica chato, tudo fica difícil. Então, o que acontece? O descontentamento. Jesus diz, por que eu digo isso a vocês? Por que eu dou essas informações para vocês? Para que o vosso gozo seja completo, ele diz. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Dito o quê? Diga, toda palavra que eu recebo da parte de Deus é para que eu seja completo. Esse é o objetivo da palavra, edificar-nos. Então, toda palavra que nós recebemos da parte de Deus é para que nós sejamos completos. Então, ele diz assim, para que o meu gozo seja completo. Então, se eu sou uma pessoa... Só esse tema descontentamento, dá para falar 1 hora, só disso aí, tá? Mas, como nós não estamos falando disso, nós estamos falando de potencialização versus realização concreta. Ou seja, eu sou potencializado, mas não realizo. Por quê? Porque eu não migrei. Eu tenho Cristo, tenho tudo que Ele comprou na cruz, só que eu não consigo frutificar, porque eu não estou em Jesus. Jesus está em mim, mas eu não estou em Jesus. Então, eu não vou ter realização concreta. O que eu vou ter? Realização subjetiva. Ah, como Deus é bom, mas e você? Como Deus é maravilhoso e faz obras, e você? Ele está em mim. Como Deus é amor em você, como Deus é perdão em você. Então eu vou ter uma realização subjetiva, um contentamento nocivo. Por que eu digo contentamento nocivo? Não é de alegria e de gozo. Eu falo de pasmaceira, verbete, popularzão, brasileirado. Pasmaceira, letargia, enfim. Então o que acontece? Acontece o quê? Que possibilidades que são dadas no meu exterior são inibidas pela inércia. Essa inércia, uma das humanos, tá? Não estou falando de Satanás, não. Humanos é o descontentamento que fala sobre autorreprovação. Toda vez que você entra com autorreprovação, você se boicota. Você diminui a sua produção. Toda vez, tá? Você se boicota, você diminui a sua produção. Diga, eu estou entendendo. Então, vamos lá. Segundo, insegurança. Bom, também de insegurança, teríamos dias para falarmos sobre isso. Mas nós vamos falar sobre a insegurança que inibe a nossa ação ou nos coloca inertes diante das possibilidades. Ou seja, não nos deixa frutificar. De onde vem essa insegurança? Estou falando de pessoas que têm Jesus. Diga, estou entendendo. Qual a diferença de autopreservação e insegurança? Você vai atravessar a rua, uma rua movimentada. Aí você olha para um lado, olha para o outro, via de duas. Olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado. Isso é insegurança? Isso é autopreservação.
Agora, quando eu evito passar por aquela rua, porque ela é muito movimentada, o que é? Insegurança. Então, existe diferença de autopreservação. Pastora, como que eu sei que eu tenho autopreservação? Olha que coisa linda, ó. E eu sou inseguro. Quando você tem autopreservação, você não deixa as possibilidades passarem. Você não tem medo de desafios, você enfrenta. Quando você tem insegurança, as possibilidades passam e você fica olhando. Ai, vem. Mas a inércia não deixa você ser produtivo. Você é potencializado por quê? Diga para o seu irmão, por que ele é potencializado? Acho que eu vou embora para casa. Por que ele é potencializado? Per favore. Por quê? Porque Jesus está... Para eu ter realização concreta, eu tenho que estar em... Pai da misericórdia, estou falando grego. Vou de novo. Por que eu fui potencializada? Agora, por que eu não realizo? Amém, glória a Deus. Daqui a pouco eu pergunto de novo. Esqueceram tudo. Pai da misericórdia. Então vamos lá. Insegurança. De onde vem Bom, falei sobre a diferença de insegurança e autopreservação, né? A insegurança, ela corresponde às suas possibilidades, à segurança, à autopreservação. Ela corresponde às suas possibilidades. A insegurança, ela não corresponde. Você vê a possibilidade passar por você e você não toma conta dela. Agora, de onde vem a insegurança de um crente? Pasmem vocês. De onde vem a insegurança? De onde vem a insegurança? Existe uma autoconfiança que nada tem a ver com essa daqui, que é o amor próprio, tá? Que nós dizemos, você tem que ser autoconfiante, seguro. Eu falo de uma autoconfiança nociva, falo de soberba. Toda pessoa insegura que Cristo está nela é autoconfiante. Como assim? Por que você ficou inseguro? Porque você confiou a você uma situação e está vendo que não está dando conta. Então veio a insegurança. Estou falando do crente, tá? Nós não vamos falar das raízes da insegurança, que isso aí, Quando você confia em você, você está sujeito a ser inseguro. Quando você depende de você, depende dos outros, você fica inseguro. Toda pessoa insegura é porque ela está tentando confiar em si mesma. A pessoa que confia em Deus, ela não tem insegurança. Ela não pode nada. Ela não consegue nada sozinha. Ela vai confiar no quê? Então ela não tem insegurança. Você é inseguro? Não, por que você não é inseguro? Porque eu não tenho segurança minha. Em nada. Não confio em mim, não depende de mim. E você é seguro em quê? Em Deus. A minha segurança é em Deus, não tem nada a ver comigo. Toda pessoa que busca ser segura em si, dependente de si, confiante em si, ela vai cair em insegurança. Toda pessoa que sofre de ansiedade, que sofre de insegurança, é porque ela confia em si mesma. De alguma forma, ela confia em si, ela atribui a si condicionamento, condições, então ela fica insegura. Entendeu ou não entendeu? Vamos analisar rapidinho o seguinte. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão teve insegurança para sair? Não. Por quê? Dependia só de Deus para dar a direção. Mas e quando ele foi para o Egito e disse assim para Sarai, vamos falar que você é minha irmã, porque você é muito bonita. Ele teve insegurança? Por quê? Porque a insegurança dele estava onde? No
desbravamento, desafio? Preservação. Então, em qual área você é inseguro, é nessa área que você depende de você. Em algumas áreas você não é inseguro. Ah, Deus está na frente, é porque é Deus. Só que existem outras áreas que você precisa examinar que você é inseguro. Quais áreas que você é inseguro? Aquelas áreas que ainda tem aquelas pilastras antigas. Porque eu posso, eu consigo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, soberba. Eu dei conta, eu vou dar, entendeu? Aí vai dar insegurança. Porque a sua segurança não está em Cristo. Entendeu ou não entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão que eu explico de novo. Porque aí eu quero perguntar e eu quero a resposta. Toda área que você é inseguro é porque existe autoconfiança, idolatria, antropologia. O seu eu é maior naquela situação. Então você confia no seu taco. Seu taco está só o pó. Você diz, eu confio no meu taco. Que taco é esse aí, Isso é autoconfiança nociva, soberba. Aí você vai ter insegurança. Existem pessoas que não são inseguros de saúde, mas são inseguras financeiramente. Por quê? Financeiramente, ele ainda depende de si. Então, ele precisa migrar. Daqui a pouco eu estou dando uma aula só de segurança, né? Aí ele precisa migrar aquela dependência financeira em Deus. Pode ser que aquela pessoa teve uma queda de classe A, foi para B, causou um trauma, e esse trauma deu a ela uma dependência de si. Pode ser que a valorização financeira foi inserida, não sei. Então você tem que analisar qual área você é inseguro. E nessa área você tem que migrar para quê? Para depender de Deus. Diga, entendi. Daqui a pouco eu vou passar para a pergunta, tá? Daqui 7 minutos. Insegurança é diferente, né? O preço da insegurança, diga para o seu irmão, o preço da insegurança é não produzir. Nas áreas em que você não é seguro em Deus, você não produz. Você não vai produzir. Não vai ter fé, não vai para frente. Diga, interessante. Eu amo essas coisas. Olha, presta atenção. Você é inseguro na área financeira. Tá? Por quê? Por causa de muitas coisas, que aí seria uma aula só. Aí você gera autoconfiança. Gerando essa autoconfiança, contando com o teu braço, com a tua força, você está em soberba. Está em soberba? Deus se afasta. Aonde você vai sofrer? De finanças. Diga, oh! Uai, é a gente entender, não é verdade? Você é uma pessoa que teve algum problema com família e seu negócio é família. Sua insegurança é na família. Você é apegado e você precisa que a sua família esteja redondinha. Nananana. Aí você gera uma autoconfiança. Você começa a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Gera soberba. Soberba, Deus se afasta. Onde você vai sofrer? Família. Descobriu a razão. É ou não é? Você não gosta de descobrir? Aí entra, onde está o seu coração, aí está o seu. Satanás é ladrão de... E onde ele vai atacar? Coloque uma pessoa em ascensão, ela será atacada pelo diabo. Coloque uma área da sua vida, como idolatria, ela será atacada pelo diabo. Entenderam? Então, a insegurança é brecha para Satanás, para que ele possa piorar a situação, para que você fique mais desesperado ainda. Vamos ver aqui. O preço da insegurança é não produzir. Versículo 5 de João, já estamos parando para as perguntas. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Você viu aqui, ó. Vamos analisar o seguinte, ó. Todas as vezes que Jesus fala da ligação, o que ele põe primeiro? Veio nos versículos, do 1 ao 6.
Os inteligentes da turma. Toda turma tem os inteligentes. Do 1 ao 6. Ele coloca primeiro isso ou primeiro isso? Do 1 ao 6. Toda vez que Jesus fala sobre a ligação. Primeiro é o quê? Quem não está em mim? Quem não está em mim? Então tudo é definido por isso aqui. Isso aqui, muita gente tem possibilidade. Tem muita gente que tem Jesus na terra que não vai ter ele no céu, vai estar no inferno. Deu para entender? Quantas pessoas, por exemplo, no sermão e de João, onde o povo vai embora, a disserção dos discípulos, muita gente foi embora. Por quê? Porque era pesado o sermão. Todos eles faziam parte. Eles eram discípulos, não eram parte dos 12 que se tornariam apóstolos, mas eram discípulos, andavam com Jesus, abençoados, curados, ex-coxos, cegos, estava tudo ali no meio. Mas é muito pesado para nós. Foi embora. Por quê? Eles tinham recebido de Jesus. Jesus estava neles, só que eles não estavam em Jesus. Então é importante você analisar esse texto. Dá uma olhada, 2, versículo 2. Toda vara não é eu nele, vara em mim. Aí ele diz assim, no versículo de número 4, estai e eu em vós. Versículo 5, na parte B, quem está e depois fala e eu nele. Agora o 6 que nós vamos ler. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara de si mesmo, que não pode produzir fruto. Agora o versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Palavra-chave. A última frase, qual é? Porque sem mim nada podeis ter. É isso? É isso? Então, ter bênçãos e benefícios do reino significa estar em Cristo? Significa? Pronto, fechou a aula. Então tá explicado, por isso que não tem realização concreta. Ninguém faz nada. Todo mundo aqui. E mande, e come. E é abençoado, abençoado. E prospera. E todo mundo é curado, abençoado, protegido, guardado. E não se tem realizações concretas. O que nós temos? Realizações subjetivas. Como Deus é bom, como minha vida é boa, como Deus foi fiel, Ele me guardou, Ele nananã. Quando você guardou alguém? Quando você cobriu alguém? Quando você fez algo? Quando você você evangelizou? Mande, engorda. Hã? E aí? Quer ir embora? Fala a verdade, tem hora que eu também tenho vontade de ir embora. Hã? E aí, como é que faz? Hã? Ele diz, sem mim, você leu o versículo 5? Quem está em mim, primeiro, em mim, que migrou, saiu daquela questão de bebê. O bebê ele não dá lucro nenhum, só prejuízo, só trabalhão. Depois vai crescendo, vai dando, vai lavando essa louça, vai dando produção, não é verdade? Então, parar desse estágio de bebê e começar a quê? A fazer alguma coisa. Ele diz assim, e eu nele, esse dá muito fruto. Olha para o seu irmão assim, você está dando muito fruto? Muito. A varinha aqui, muito. Quer dizer, Jesus disse, se vocês estão em mim, migraram aqui de parar de receber, está em mim, e eu em vocês dão muito fruto, muito. Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, não é ter. Eu fui chamada para... diga para o seu irmão, você foi chamado para... Olha para o seu irmão, vê se ele é gordo. Não gordo fisicamente, mas gordo espiritualmente, no sentido de receber. Emocionalmente, abençoadão, não é verdade?
família abençoada, vida abençoada, tudo Deus agindo, Deus fazendo. Mas ele não faz nada. Hã? Cadê realização concreta? Só tem realização subjetiva. Como Deus me abençoa. Ou que realização é essa? Está falando de Deus, não está falando de você? Qual é a realização concreta? Eu dou fruto, eu faço, porque Jesus está em mim e eu nele. Eu sou produtivo. Dá muito fruto. Muito. Hoje as pessoas que dão alguns frutinhos são tidos como é que é? Em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu não estou fora da normalidade. Você não está fora da normalidade. Quem está fora da normalidade é quem não produz. Nós que produzimos, nós somos normais e ainda nem alcançamos a produtividade necessária. Nós temos que fazer mais ainda. Quem está fora da normalidade é quem não produz nada. Hoje em dia, se você produz alguma coisa, você já é tido como uma pessoa. Parece que, peraí. Nós não fazemos nada que é a nossa obrigação. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, nossa, pastor, eu fico olhando para a senhora, eu falei, pode parar. Eu estou muito longe da normalidade. Eu não fiz nada ainda do que o meu mestre mandou. Eu sou a quem é normalidade. E quem produz é a quem é normalidade. Anormal é quem não produz. Pera aí um pouquinho. Nós estamos chegando numa época que a pessoa que produz um frutinho, parece que ela é fora da normalidade. Pera aí, vamos chegar à consciência normal. É ou não é? Vamos parar de endeusar, de idolatrar pessoas que frutificam um pouquinho. Isso é dentro da normalidade. Eu frutifico, você tem que frutificar. Você frutifica, eu frutifico. Todos nós vamos frutificar por um só objetivo. Por quê? Para o reino dele. Peraí, irmãos. Não vamos ser loucos, maluco igual esse povo não. Que vive idolatrando pessoas. Que vive idolatrando quem frutifica uma frutinha, um frutozinho pequeno. Peraí. Nós somos normais. E ainda quem é nossa? Aquilo que nos foi investido, porque nos foi investido muito. Nós temos produzido muito pouco. Espera aí. Nós somos pessoas normais, como todas as outras. Não somos deuses. E temos que produzir e continuar produzindo. E Deus te abençoa para você produzir. E Deus manda o Espírito Santo para você produzir. O objetivo dele é que nós possamos produzir. Que sejamos produtivos. Mas não fazer. Mas para fazer eu vou migrar para cá. Pastor, eu faço. Vou dar um exemplo agora. Eu faço café da manhã, de domingo. Eu também faço. Eu atendo, eu prego, eu visito. Mas não estou fazendo nem isso aqui. Do que me foi inserido. E daí? Jesus disse, vocês fazem aquilo que eu mandei, vocês ainda são inúteis. Eu sou inútil, você é inútil. Olha para o seu irmão e diga, seu inútil. Dói. Mas eu sou inútil. Por quê? Porque eu não tenho feito nem o que ele mandou. Então nós somos inúteis. Agora nós ficamos aí com imagem idealizada, né? Sou pastora, sou diácono. Nós não somos nada. Nós somos o ramo de uma maravilhosa videira e que nós temos que produzir mais e que para que possamos produzir, nós temos que o quê? Nós temos que estar ligados nele, buscarmos santificação, nós temos que ser humildes, nós precisamos buscar todos os dias, Senhor, eu quero fazer. Mas não fazer para o outro ver, Deus, chega de imagem idealizada. Não, eu preciso, Deus, me livrar desse caráter escravo. Para eu me livrar desse caráter escravo, eu tenho que ter realização concreta, Deus, concreta. Eu fui potencializado como Jesus em mim, mas agora eu tenho que ter a realização concreta que é eu em Jesus. Deu para entender? Olha para o teu irmão e diz, então você tem que fazer. Você tem que fazer alguma coisa. Vou parar por aqui, semana que vem vou ver se eu dou conta de continuar conflitos. Conflitos centrais e paralelos. Vamos falar do terceiro ponto. Falei de descontentamento, que gera, pela inércia. A inércia gera o descontentamento. A inércia gera a insegurança.
e a inércia gera conflitos. Vou falar de conflitos centrais e de conflitos paralelos. Conflitos paralelos, conflitos exteriores que estão correlacionados com conflitos centrais. Vamos falar de 3 gráficos de conflitos centrais. Conflitos básicos, que todos nós temos, conflitos interiores e outros tipos de conflitos. Tá bom?